Santiago, seja bem-vindo. Eu vou só te apresentar. Temos aqui uma mini biografia. Formado em Ciências Econômicas e Empresariais, Santiago Ius construiu uma carreira com forte atuação internacional no setor aeroportuário. Com ampla experiência em expansão internacional, gestão de ativos e desenvolvimento de negócios, sua trajetória é marcada pelo foco em eficiência operacional, crescimento sustentável e geração de valor no longo prazo. No Brasil, lidera projetos estratégicos como a modernização do aeroporto de Congonhas e a ampliação da presença da companhia no país por meio da concessão do Aeroporto Internacional do Galeão. Santiago também se destaca por iniciativas voltadas à integração entre diferentes modais de transporte e ao fortalecimento da colaboração entre o setor público e a iniciativa privada, contribuindo para o desenvolvimento da infraestrutura e da mobilidade urbana e também homenageado da Turner no evento de hoje. Parabéns. Santiago, vamos lá, falando um pouquinho da Aena, que é uma das maiores operadoras aeroportuárias do mundo. Conta para a gente quais foram os principais pilares estratégicos de crescimento global e também como é que isso impacta nas operações no Brasil. Boa tarde a todos. Obrigado, Paula, obrigado, Luís, pelo convite. Como já falei antes, estamos bem felizes de estar aqui mais um ano. E, enfim, a Aena é realmente a maior operadora aeroportuária do mundo em termos de passageiros. Nós temos operação em 5 países, obviamente na Espanha, onde fica a nossa holding. Estamos também com 100% do capital das sociedades que operamos aqui no Brasil. Estamos também em Londres, Luton, e agora, no primeiro semestre deste ano, estão chegando também os aeroportos de Newcastle e de Leeds, e estamos em participações minoritárias tanto em México quanto na Jamaica. Se consideramos todo esse ecossistema de aeroportos, 80 aeroportos no mundo, estamos falando de mais de 450 milhões de passageiros por ano. E isso nos faz ser a maior operadora aeroportuária do mundo. A Aena não faz outra coisa que não seja operação aeroportuária. Nós temos uma propriedade que é 51% uma estatal, através, a controladora é um ente público que se chama Enaire, que é responsável para fazer a gestão do espaço aéreo lá na Espanha, e outro 49% é capital aberto. É um capital aberto representado por diferentes acionistas, desde fundos de investimento até acionistas também individuais, mas só por a capitalização bursátil, a Aena está também entre as top 10 empresas de capitalização bursátil espanhola. Estamos falando de Telefónica Vivo, estamos falando de Acciona, estamos falando de Banco Santander, empresas espanholas que também têm operação aqui, que constituem esse grupo da élite das empresas espanholas, que por acaso também, e como parte do board da Câmara Espanhola aqui no Brasil, vale a pena dizer que Espanha é o terceiro país que mais investimento em capital direto tem no Brasil. Dito isso, enfim, para nós, desde o início das concessões de aeroportos no Brasil, estamos acompanhando todos os processos. Brasil precisa da conectividade aérea, não só doméstica, mas também internacional. Achamos que o país tem extraordinário potencial, é um país continental, quando a gente fala de dimensões. Daqui a pouquinho vamos ter mais ferrocarril, mais trem, mais as rodovias, que o transporte alternativo, ao final, o cidadão demora muitas horas para poder visitar um amigo ou fazer um negócio por esse modo rodoviário. E a partir de aí a gente teve a oportunidade de entrar em 2019 através de uma concessão no Nordeste, tocando 6 aeroportos, Recife, Maceió, Aracaju, João Pessoa, Juazeiro do Norte e Campina Grande. E recentemente, em 2023, a gente iniciou com outros 11 aeroportos liderados por Congonhas aqui em São Paulo, mas temos outros 3 aeroportos em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Ponta Porá e Corumbá, outros 3 em Minas Gerais, Uberlândia, Uberaba e Montes Claros, e outros 4 no Pará, Santarém, Altamira, Carajás, Paraupebas e Marabá.
Vamos falar um pouquinho sobre sistemas modais, porque cada vez mais o setor aeroportuário depende dessa integração de outros meios de transporte. E falando um pouquinho sobre o aeroporto de Congonhas, nosso querido aeroporto aqui encravado na cidade de São Paulo, Santiago. Como é que você enxerga o papel aí desse meio de transporte, desse monotrilho, para integrar, né, os visitantes, viajantes e a população de um lado para o outro, também na geração de valor para a cidade e para a população? Bom, como você bem falou, primeiro dizer, né, que o aeroporto de Congonhas, estamos comemorando há poucos dias, né, o 90 aniversário de Congonhas, mas Congonhas estava em uma estrada sem pavimentar que comunicava o município de São Paulo com o município de Santo Amaro. Agora estamos na subprefeitura de Santo Amaro. E, enfim, a cidade que envolveu, como envolveu também o Porto de Santos, né, a cidade que envolveu o aeroporto. E é essencial, né? A mobilidade, hoje em dia, eu acho que um vetor que todas as grandes cidades têm que olhar de perto, né? A gente recentemente, em uma obra executada pelo governo do estado, né, um monotrilho, a linha 17 euro, começou sua operação, agora está na fase de teste, né, operando das 10 da manhã até as 3 da tarde, enfim, inclusive o passageiro não paga, e depois, a partir de setembro, outubro, já começa subindo a frequência, né, e também operando todo horário completo. E a gente sabe que em nosso aeroporto recebemos veículos privados, veículos de aplicativo, táxi, ônibus, recebemos agora metrô também. A gente tem uma expectativa de que possa ajudar aproximadamente entre um 10% e um 15% das pessoas que chegam no aeroporto, mas outras coisas estão por chegar também, né? Ontem, por acaso, estávamos em Rio de Janeiro conversando com o Departamento de Controle de Espaço Aéreo e falando um pouquinho de como a gente vai entregar todo isso que está vindo, né? Todos os eVTOLs, em um espaço aéreo onde São Paulo é a segunda cidade do mundo com mais movimentação de helicóptero, além de toda a operação aeroportuária, tendo um sistema aeroportuário único, que a gente chama de terminal aeroportuário, aeroporto de Guarulhos, Viracopos, Campo de Marte e Congonhas. Então, mobilidade, nós queremos ter eVTOL, queremos ter metro, queremos ter ônibus, queremos ter aplicativo, queremos ter veículo privado, e essa é a forma de que todos estejamos super conectados. Simplesmente o aeroporto é um elo da cadeia intermodal entre o transporte aéreo e toda a mobilidade terrestre. Ainda perdemos de Nova York no transporte de helicópteros, Santiago? Ainda. Tá. Mas daqui a pouco chega, né? Seguindo no assunto do aeroporto de Congonhas, Santiago, o projeto de modernização, queria te ouvir, porque também deve ser bastante desafiador, são construções ali muito antigas na cidade, então quais estão sendo, né, os aprendizados, as lições aí nesse projeto de modernização de um aeroporto que tem uma dificuldade, porque tem uma movimentação absurda, né, diária ali, com todo o entorno da comunidade, da cidade também se expandindo ao lado, enfim. Deixa eu ouvir um pouco sobre isso. Bom, a verdade é que, inclusive, até os próprios analistas, quando avaliavam o investimento aqui em Congonhas, diziam, vocês estão fazendo o quê? E dice, poxa, um aeroporto lá no meio da cidade, com toda essa complexidade logística que tem. O aeroporto de Congonhas não estava certificado pela agência reguladora, pela Agência Nacional de Aviação Civil, até que a gente chegou, o que era muito relevante. Depois tinha, enfim, outras complexidades técnicas por aqueles três. A gente, às vezes, se compara com outros aeroportos do mundo, mas são grandes hubs ou aeroportos que estão nas cidades, e você faz um ratio de operações por metro quadrado, ou por pista, ou por metro quadrado de terminal, Congonhas é campeão. E como faz uma obra sem reduzir capacidade, uma redução de capacidade vai impactar não só no aeroporto de São Paulo, óbvio no nosso bolso também, mas vai também impactar na malha aérea do Brasil como um todo. Para que vocês tenham uma ideia, 50% das aeronaves dessas companhias aéreas passam no mínimo uma vez por dia pelo aeroporto de Congonhas. Então, qualquer coisa que impacta em Congonhas vai impactar nos nossos 17 aeroportos adicionais em termos de pontualidade, de cancelamento. Então, temos que ser super eficientes, e esse é o nosso objetivo, performance e eficiência na operação. A partir de aí,
como trocamos o pneu com o carro andando. A gente fez, desde que chegou, obviamente, com uns projetos de engenharia, fizemos, estou olhando lá o Cleber, né, que é o nosso diretor responsável da obra especificamente de Congonhas, a gente fez um processo do que a gente chama de design and build, né, desenho e construção, onde convidamos a 4 consórcios de empresas, empresas construtoras de engenharia e de arquitectura, para avaliar basicamente 4 vetores. Primeiro, arquitetura, nos estava falando, né? O aeroporto de Congonhas, acho que todos vocês sabem, a maioria da infraestrutura está tombada, está protegido pelo Departamento de Patrimônio Histórico do Comprespe, que é o Conselho de Patrimônio Histórico da cidade de São Paulo. Qualquer coisa que você faz lá tem que ter a anuência do Comprespe, mesmo que seja uma manutenção dentro do aeroporto. Então, tem que solicitar todas aquelas autorizações. E depois a gente queria fazer uma coisa legal, né? Bacana, porque vai ser a imagem do Brasil e o aeroporto, o segundo aeroporto mais movimentado do Brasil. Então, a arquitetura, um primeiro vetor que tínhamos que avaliar para que qualquer coisa que foi feita tem que dialogar e tem que ser uma coisa que cumpra com nossas obrigações e que seja um prédio funcional. Segundo ponto, faseamento. A gente precisa, como eu falei, né, que em cada fase, a gente vai ter 5 aeroportos diferentes até a entrega da obra final em junho de 2028. Em cada fase, a gente tem que manter as 44 operações por hora que fazemos no dia de hoje. Para isso, enfim, a gente, além de trabalhar com esses consórcios, temos feito uma simulação dessas 5 fases da obra e a gente está vendo, né, desde cada posição de estacionamento, quanto que demora uma aeronave para ir à cabeceira, para voltar e quais são os impactos para esse block time. E a gente conseguiu encaixar sem ter uma afecção relevante. Arquitetura, faseamento. Terceiro, metodologia construtiva. Estamos no meio da cidade. Como vai ser essa logística, né, de entrada, de saída de caminhões e demais? Então, a gente combinou que muitos premoldados, né, vão ter que vir, fazer trabalhos. Inclusive, as vizinhanças temos que respeitar, não podemos fazer grandes demolições durante a noite, mas isso foi também um vetor a ser avaliado. E o quarto, obviamente, era o CAPEX, né? Mas, enfim, estamos caminhando, estamos entregando agora, no mês de setembro, outubro, já a primeira fase. O primeiro que tivemos que fazer foi remover todas aquelas áreas que estavam em desuso. Infelizmente, né, tivemos que reduzir hangares de aviação executiva, reduzindo os espaços, trasladando para outro lado da pista. Tivemos que solicitar a Gol, que tinha seus headquarters dentro do aeroporto, sair para outra localização, senão era impossível, né, fazer toda essa construção. Liberar espaços para, uma vez liberando espaços, você tem que começar a fazer esse jogo de Tetris, né, de ir movimentando companhias aéreas, terminais de carga, para continuar com a construção e que dê tudo certo. Então, 5 fases, estamos finalizando agora a primeira, depois teremos outras 4. É verdade, aqui vou dar um spoiler, né, que esperemos que para toda a operação não tenha impacto relevante. Quando falo da operação, estou falando do que a gente chama de lado A, para onde ficam as aeronaves, e para o passageiro será uma noite onde o passageiro vai parar num terminal e depois irá para outro terminal. Isso a gente espera que aconteça final de 2027, início de 2028. Antes, inclusive, de junho de 2028, que é quando a gente tem que entregar a obra completa. Porque quando a gente libera o terminal existente para ir para o terminal novo, precisamos de fazer algumas atuações adicionais no terminal existente para cumprir todas as nossas obrigações. Teremos mais fingers ali no aeroporto? Teremos. Hoje é curioso. E temos né? engarrafamento de ônibus hoje para pegar o avião. O que acontece, para que vocês tenham uma ideia, Congonhas tem 30 posições de estacionamento de aeronave. A gente tem uma composição de 12 pontes de embarque e 18 posições de remoto. Mesmo assim, a gente consegue atender 57% dos passageiros por ponte de embarque. Mas todos pensamos, poxa, de novo, né, para a remota. Bom, que vocês saibam, são 43% das pessoas, e se vocês viajam várias vezes, não sempre pela remota. Mas tem algumas características, né?
Congonhas tem limitação nas posições de ponte de embarque para aeronaves de nova geração, que têm uma envergadura maior. Então, você não consegue estacionar, por exemplo, um Embraer 2 em uma ponte atualmente. Não consegue um 737 MAX, não consegue um 320 Neo. Então, porque a distância entre ponta de asa e ponta de asa não cumpre normativa de segurança. Então, essas aeronaves, por norma, só podem estacionar em 9 pontes de embarque ou ir para remota. Isso tudo vai ser resolvido. Passaremos de 12 pontes de embarque, passaremos para 19. Inclusive, temos uma obrigação contratual de, no mínimo, atender no cómputo anual 70% dos passageiros através de ponte de embarque. Perfeito. Eu acho que a área arquitetônica, os europeus têm muito a nos ensinar, né? Vocês são muito bons em preservação de fachadas, em restauros, embora seja desafiante no Brasil, porque temos toda a questão regulatória e burocrática. Eu sou de Saragossa, né? Saragossa é uma cidade que os primeiros assentamentos são do século I. Então, assim, cada vez que você faz uma obra, sai moderno aqui para alguma você, coisa, né? E, Santiago, falando um pouquinho da colaboração, parcerias entre iniciativa pública e iniciativa privada para viabilizar grandes projetos, né? O que o Brasil ainda precisa evoluir para a gente conseguir mais parcerias público-privadas, para acelerar também essa agenda de infraestrutura? Bom, acho que no nosso setor, né, e estamos falando de que já passaram 7 rodadas, né, de leilão desde o 2011, 12, né, até a data existente, é um modelo bem maturecido. Obviamente, os primeiros contratos de concessão, e por isso estão acontecendo todas as relicitações, né, do aeroporto de Galeão, inclusive agora, os primeiros contratos estavam desequilibrados. E a gente vem acompanhando os contratos desde o início. Depois, os contratos têm melhorado significativamente. Isso é uma parceria, né, entre o setor privado, que faz alguns apontamentos e o regulador entende que são necessários fazer nesses contratos. Mas eu posso dizer agora que tanto a agência reguladora, com um perfil técnico destacado, a Secretaria de Aviação Civil, o Ministério de Portos e Aeroportos, estão fazendo um trabalho acompanhando esse processo que está sendo, acho que eu diria que bastante legal. Óbvio que temos que evoluir, né? E temos que evoluir em políticas públicas que permitam desenvolver o setor. Quando falo de desenvolvimento do setor, Brasil tem uma penetração de mercado, quando falamos de voos per capita por ano, de 0,57. Quando a gente enxerga a região da América Latina, o segundo país pior está em 0,8. Só passar de 0,57 a 0,8 e há um crescimento aproximadamente de 30% do mercado. Se falamos desta realidade, Estados Unidos, Europa, estamos falando de que esse ratio é 4 voos per capita por ano, ou 5 voos per capita por ano. Então, o potencial é gigante. Mas todas essas políticas públicas e clima de negócios têm que ser abraçados de novo por políticas de Estado. Não podem ser políticas só de governo. Agora, recentemente, o Ministério de Portos e Aeroportos, junto com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, apresentaram uma política de Estado que se chama Política Conectar, onde são 3 eixos principais são tocados. Primeiro, promover o mercado. A gente tem que criar algumas regras para poder trazer mais concorrência no país e também criar umas regras mais competitivas. Segundo, custos. Os custos da aviação no Brasil são muito altos e tudo isso é transferido para a passagem aérea, para o valor da passagem aérea. 56% das despesas que têm as companhias aéreas estão atreladas ao dólar. Combustível, compra de avião, contrato de leasing, peça de aeronave, manutenção, tudo isso é dólar. Então, quando você tem uma oscilação, aí você tem uma volatilidade na estrutura de custos muito relevante. Tripulações, aqui por lei trabalhista, as tripulações têm uma limitação de carga horária menor que em outras regiões. Enfim, são muitas coisas, né, que têm que ir acontecendo para diminuir os custos, fazer um ambiente regulatório acessível também para trazer outras companhias aéreas que o Brasil precisa, né? Temos 3, quando no aeroporto último que eu estava lá na Espanha, eu trabalhava com 60 companhias aéreas.
Então, concorrência, desde um ponto de vista mercadológico, normalmente traz diminuição de eficiência, diminuição do valor das passagens aéreas e democratizar, né, essa passagem aérea para que mais brasileiros consigam voar. Já quando a gente enxerga fora do Brasil, também existe uma concentração muito alta no mercado, mas precisamos também de criar, primeiro, liberalização de barreiras entre os países. Brasil é um país muito pujante nesse sentido, de criar acordos bilaterais, né, com diferentes países para não ter limitação de voos, mas a gente precisa criar, né, e estou no Conselho de Aeroportos Internacionais aqui para a América Latina, criar o que já acontece na Europa, os céus abertos, onde um passageiro ou uma companhia aérea com licença em qualquer país da União Europeia consiga se movimentar livremente. Se isso a gente conseguir fazer, vai trazer muito mais fluxo e vai trazer também muita mais mobilidade. E agora estamos numa oportunidade muito boa, né? Temos um contexto geopolítico difícil ao longo do mundo e Brasil é um país pacífico, que, ok, temos nossas coisas, mas se você se compara, está estável, comparados com outras regiões. E temos muito a fazer, né? Temos também a oportunidade de desenvolver o setor turístico. Um setor turístico que cresceu muito em 2025, mais de 30%, mas que em termos absolutos, Brasil recebe, por enquanto, só 9 milhões de turistas internacionais durante um ano. Na Espanha, recebemos 100 Portugal, milhões. 34 milhões. Na cidade de Barcelona são 12 por ano, né? Que é mais que o Brasil inteiro. Então, é uma indústria super sustentável, né? E que gera muito emprego indireto. Sem dúvida. Santiago, agora vamos mudar um pouquinho o eixo. Falamos do aeroporto de Congonhas, vamos falar de outro desafio. Você até já mencionou o aeroporto internacional do Galeão. Vamos mudar o eixo para o Rio de Janeiro, essa recente concessão da AENA no Brasil. Quais são as prioridades? Queria que você contasse também os desafios, né, de implementar essa concessão no Rio de Janeiro. Tem muita diferença de praças aí, São Paulo e Rio, Santiago? Bom, realmente, primeiro, a concessão de Rio Galeão é fruto de uma negociação autorizada pelo Tribunal de Contas da União para aqueles contratos que estavam desequilibrados. O aeroporto de Galeão, anteriormente, a outorga fixa que eles têm que pagar por ano, não era possível pagar com a receita que é gerada. Então, a cada ano que passava, o buraco era maior, não tinha sentido continuar dessa forma. TCU autorizou a agência reguladora a fazer uma negociação com os aeroportos, né, que têm esses problemas, e a partir de aí foi, olha, essa outorga fixa vai passar para uma outorga variável, e depois você vai poder concorrer, mas outros poderão concorrer, que é o caso que aconteceu. Nós concorrimos na B3 e finalmente ganhamos o leilão. Galeão é um aeroporto que tem capacidade excedentária. Atualmente, números de 2025, eles operaram 17,8 milhões de passageiros e têm capacidade de 37 milhões de passageiros. Então, um aeroporto que pode virar como um hub doméstico, um aeroporto com capacidade para fazer conexão internacional doméstica, doméstica internacional, com capacidade, realmente como ativo, não existe um igual no Brasil neste momento. E para nós, que temos uma malha doméstica muito consolidada, obviamente que temos operação internacional, sobretudo nos aeroportos do Nordeste, em Recife, em Maceió, em João Pessoa, mas é uma operação internacional reduzida. Então, Galeão se incorpora muito bem na malha da AENA Brasil. Agora, o Galeão me parece que também precisa ser integrado à cidade, né, Santiago? É um desafio, muita gente não quer chegar pelo Galeão, por vários motivos que nós bem sabemos. Tem algum projeto aí de integração, de monotrilho, enfim, para facilitar a vida dos passageiros? A gente está começando, né, a conversar tanto com a Prefeitura do Rio e também com o Governo do Estado. Enfim, eles são cientes de que o grande desafio de Galeão são os acessos, não só para os passageiros, mas também para as mercadorias, né? Pensemos que Galeão também é um polo logístico importante para a movimentação de cargas, né? Então, existia um projeto, né, de fazer um trem de alta velocidade integrado dentro do aeroporto de Galeão,
e alguma solução de mobilidade vamos ter que discutir, né, para que essa segurança que o passageiro precisa, né, para chegar a Galeão melhore de uma forma significativa. Estão-se fazendo esforços, né, desde o ponto de vista do controle, mas ainda acho que temos bastante coisa a fazer. E por que não, a gente pode fazer uma conexão Congonhas, Galeão, o resto do mundo, que poderia ser interessante também. Sim. Ferrovias também, São Paulo, Rio, né? Seria um trem de alta velocidade, seria tão bom, né? Bom, a gente está caminhando para o fim da nossa conversa, Santiago. Eu ia te perguntar sobre o Horizonte 2026, 2030. Você já trouxe aqui vários desafios e oportunidades, mas se você puder listar 3 deles, olhando para 2030, né, um cenário para os próximos 5 anos, que você acha que são 3 prioridades fundamentais aí para acelerar e destravar esse setor de infraestrutura e logística no país? Bom, acho que é comum a todo o setor de infraestrutura, né? A gente tem pipeline, né, de infraestruturas no Brasil, que é dos maiores do mundo, mas com o custo de capital existente é muito difícil. Esse, para mim, seria o grande desafio. A taxa de juros tem que descer. Continua, ganhou, aqui é o vilão número 1. Segundo, né, já mais atrelados ao setor, o que eu falei, crescimento. Como é que a gente cria esse clima para poder trazer novos concorrentes, para fazer uma operação mais fácil para as companhias aéreas. E o terceiro, que é uma indústria que não existe sem conectividade aérea, seria desenvolver o turismo no Brasil. Aí, 3 pontos. Muito bom, Santiago. Agradeço muito a conversa, os ensinamentos aqui, as trocas de experiências. Obrigada, Santiago Ius, diretor-presidente da AEA Brasil. Muito obrigado a todos.